João 20, 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Louvado seja o Senhor. Podem se assentar. Essa é a última mensagem sobre a série Caminhada de Fé e de Esperança. E hoje à noite, fechando nossas lições aqui, nosso aprendizado, fechando essa série de mensagens, eu quero fazer uma recapitulação, talvez num viés um pouco diferente, falando a respeito de 7 milagres, 7 sinais. Quando João escreveu o Evangelho foi o último dos sinóticos, dos 4 a serem escritos. O primeiro foi o Evangelho de Marcos, não de Mateus, e o último, o Evangelho de João. João estava na cidade de Éfeso, lá ele morava. E a cidade de Éfeso era uma metrópole. A cidade de Éfeso era uma das mais importantes da Ásia Menor. Hoje o país chama-se Turquia. E a cidade de Éfeso era uma das mais importantes. Ela era um polo econômico importantíssimo. Muitos negócios eram feitos e isso acarretou no crescimento da cidade, porque ela ficava numa posição estratégica e numa rota entre o Ocidente e o Oriente. Quem vinha da Europa passava obrigatoriamente os navios mercantes pela cidade de Éfeso, e muitos negócios eram feitos ali. Aquele polo econômico fez com que a cidade crescesse exponencialmente e enriquecesse muito. Então, economicamente, ela era um polo importantíssimo, mas também religiosamente, a cidade de Éfeso tinha sua importância para o mundo daqueles dias. A cidade de Éfeso tinha um templo muito grande, a deusa Diana, e uma estátua enorme desta deusa foi erigida, diziam eles, com pedras que caíram de meteoros vindos diretamente de Júpiter. Então eles entendiam que aquelas pedras eram sagradas e assim entalharam essa grande estátua da deusa Diana. Então era efervescente a atividade também religiosa na cidade de Éfeso. E, irmãos, João escreveu esta carta não para os judeus como Mateus, não para os romanos como Marcos, não para os gregos como Lucas, mas escreveu para o mundo como um todo, partindo da grande cidade de Éfeso. É nessa perspectiva, para mostrar aquelas pessoas tão atarefadas como um grande centro, numa grande cidade, tão preocupadas com tantas coisas, para mostrar aquelas pessoas que se elas crescem em Jesus, elas teriam vida em seu nome, elas poderiam experimentar de uma vida que verdadeiramente é vida. Aliás, a palavra vida aparece no Evangelho de João 43 vezes. E talvez um versículo que mais expressa esta vida que é apresentada no Evangelho de João é aquele em que Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida em abundância é a vida eterna. É a vida de quem conhece a Jesus. E deixe-me dizer, vida eterna não é necessariamente viver para sempre, porque pessoas que estão no inferno hoje, no tormento, elas possuem vida eterna, elas têm vida eterna, elas viverão eternamente no sofrimento do inferno. Mas a vida eterna que Jesus veio dar, é uma vida que vai durar por toda a eternidade. Mas ela começa aqui.
João, capítulo 17, versículo 3, diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. A vida eterna começa, a vida abundante começa quando uma pessoa, um ser humano, crê em Deus como seu Senhor, em Cristo como seu Salvador e entrega a Jesus a sua vida. Ali ele experimenta vida eterna. Ele não precisa nem chegar no céu. Ele já começa a experimentar essa vida abundante. Porque o céu não é aqui, mas o céu começa aqui. O céu começa aqui quando uma pessoa entrega a sua vida a Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele começa a viver essa vida abundante, essa vida apaixonante, essa vida extraordinária que é a vida que Cristo tem para dar. Então, esses 7 sinais apresentam isso. Apresentam esse Jesus que é Deus, mas apresentam esta vida que Jesus veio dar e deu àqueles que aqui um dia, verdadeiramente, pela fé, entregaram a Ele suas vidas. Então, o primeiro sinal mostra essa qualidade da vida em Cristo. Esse sinal que Jesus operou lá em Caná, quando, no meio de uma festa de casamento, as festas duravam 7 dias, acaba o vinho. E o vinho era símbolo de alegria. Acabou o vinho, acabou a alegria. E Jesus, tendo tomado conhecimento disso, ele realiza o primeiro milagre registrado. E esse milagre não teve nenhuma palavra de efeito, nenhuma palavra diferente. Jesus não fez nenhum ato diferente, nada, absolutamente nada. Ele só pediu para que os garçons, os servos, as pessoas responsáveis por servir a bebida e o alimento, enchessem as talhas, eram feitas de pedra, recipientes grandes para as pessoas lavarem as mãos, que eles enchessem aquelas talhas de pedra de água e simplesmente levassem aquela água ao responsável por essa área do serviço da comida. E quando eles chegam lá, aquela água havia se tornado vinho. Quando aquele homem responsável prova o vinho, quase imagina ele estalando os lábios assim, e dizendo: que coisa deliciosa! Mas todo mundo coloca o melhor vinho no início das festividades e o pior vinho no final. O que aconteceu? Aconteceu que Jesus, sempre que realiza uma obra, essa obra é de altíssima qualidade. E isso exemplifica a vida que Ele nos dá, uma vida de altíssima qualidade. A vida do que crê em Jesus é uma vida que tem um sabor diferente. É uma vida que tem um quê diferente. É uma vida que prova de experiências diferentes. É alguém que vive na perspectiva de uma fé em Cristo e a sua vida é uma vida extraordinária. É uma vida que tem problemas, que tem tribulações, que tem enfermidades, que tem dificuldades das mais variadas, mas essa vida tem o toque de Jesus para mostrar que não importa qual seja a iniciativa humana para trazer alegria para a sua vida, essa alegria é finita e falha, mas uma vida com qualidade, uma vida de fato abundante, só Jesus pode dar. Em segundo lugar, falando do segundo milagre, ele apresenta o alcance dessa vida que temos em Cristo. Não só a qualidade, mas a extensão, até onde vai esta vida abundante, essa vida que só Jesus pode dar. E é o milagre descrito em João capítulo 4. O primeiro descrito em João capítulo 2, o segundo em João capítulo 4, 46 a 54. Quando um oficial do rei, um homem eminente, um homem de autoridade, um homem destacado no meio da sua sociedade, um militar, vai em busca de Jesus. Jesus está em algum lugar entre a Galileia e Caná.
ele está em algum lugar nessa região, nas imediações, no caminho para Caná. Entre Cafarnaum, lembrei, entre Cafarnaum e Caná. Está por ali, em algum lugar. E esse homem caminha até Jesus, ele anda a cerca de 30 quilômetros, imagine, pelo menos 2 dias andando atrás de Jesus, procurando Jesus, montanhas e vales, e ele vai, ele está desesperado, e quando ele encontra Jesus, ele clama pelo seu filho que está à beira da morte. E ele pede encarecidamente que Jesus vá com ele até a casa dele, para que cure seu filho. E Jesus é surpreendente. A vida com Jesus não é uma vida com a qual nós possamos nos acostumar. Quem anda com Jesus é sempre surpreendido. Quem anda com Jesus experimenta sempre algo novo da parte do Senhor em sua vida. Se anda com Jesus. E Jesus disse: eu não vou lá, pode voltar para casa que o seu filho já está curado. E o homem fica até meio que inseguro. Mas ele vai. E quando ele chega à sua casa, o seu filho está lá o esperando. Os seus servos dão testemunho que seu filho está são. E ele pergunta: mas que hora foi isso? Que ele melhorou assim, de repente? E ele disseram: tal hora. E era exatamente a hora que Jesus havia proferido aquela palavra. Veja que a palavra de Jesus caminhou 30 quilômetros para chegar até o garoto. A palavra de Jesus alcançou aquele garoto à beira da morte. Esse Cristo maravilhoso mostra que a vida que ele oferece a todo aquele que nele crê é uma vida de quem encurta qualquer tipo de distância. João escreveu esse evangelho para pessoas de uma cidade grandiosa. E numa cidade grande as pessoas não se conhecem. Numa cidade grande as pessoas não se olham. Numa cidade grande como é São Paulo, as pessoas não têm praticamente comunhão. Elas estão distantes. Tudo é muito longe. Mas a vida que Jesus veio para dar é uma vida que encurta as distâncias, é uma vida que aproxima as pessoas, é uma vida que faz, como diz o salmista no Salmo 68, verso 6, faz com que o solitário habite em família. A vida que Jesus vem nos dar é uma vida que promove comunhão, que promove unidade, que promove amizade, que nos torna uma só família, tendo um só Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Pai. Que coisa extraordinária. O terceiro milagre descrito em João capítulo 5, a partir do verso 1, é aquele que trata da cura de um paralítico, que há 38 anos sofria deste mal e que jazia com outros enfermos lá no tanque de Betesda. Enquanto havia uma grande festa em Jerusalém, aliás, esse é o único milagre que Jesus operou em Jerusalém. Uma festa em Jerusalém, os religiosos em meio às suas festas religiosas, enquanto o gueto dos necessitados, daqueles que careciam de uma mão estendida, não tinha presença dos religiosos, não tinha presença dessas pessoas, mas olha, tinha a presença de Jesus. Jesus olha para aquele homem e diz: você quer ser curado? E ele diz: eu não consigo, porque toda vez que a água se move, eu vou até ela para ser curado, e alguém chega primeiro do que eu. E Jesus, portanto, traz uma palavra de cura para aquele homem. E aquele homem se levanta, toma o seu leito e sai andando. E com esse milagre, Jesus mostra que a vida que ele veio dar é uma vida que nos faz ter a capacidade de vencer o tempo. 38 anos ele viveu daquele mal. A gente que chega até Jesus vivendo um mal crônico de um problema no casamento, mal crônico de uma tristeza profunda que não cessa, gente que vem até Jesus com tribulações muito antigas, gente que vem enfrentando dificuldades na vida, tendo batido em tantas portas, buscado tantas tábuas de salvação, sem encontrar solução para a sua vida, mas quando se encontram com Jesus,
quando encontram-se com Jesus e nele creem, então o seu mal é posto por terra. Porque a alegria da salvação, irmãos, supera qualquer tipo de dificuldade. Todos nós temos lutas, mas nós temos Jesus. Todos nós temos dificuldades, mas nós sabemos que as dificuldades têm prazo de validade para acabar. Ou elas acabam com a nossa morte, ou elas acabam com o nosso arrebatamento, mas elas vão acabar. Nós sabemos para onde vamos, nós sabemos que viveremos para sempre com o Senhor, nesse lugar onde não haverá maldição, onde não haverá morte, pranto, clamor, dor, enfermidade, crise, pandemia, qualquer tipo de dificuldade que você passe nesse mundo. Aquele que tem a vida eterna, a vida abundante em Cristo, sabe que a tribulação tem data para acabar, mas ele sabe também que Cristo está com ele, e muitas vezes a tribulação acaba até antes da nossa morte, acaba até antes do nosso arrebatamento, porque famílias são restauradas, casamentos são refeitos, tem gente que é curada pelo poder de Cristo, tem gente que é liberta dessas tristezas que aprisionam a alma da gente e nos impedem de ter relacionamentos saudáveis. Cristo entra, Cristo transforma, Cristo fortalece, Cristo abençoa, porque Ele é aquele que, na vida que nos dá, vence aquelas realidades destrutivas que nós enfrentamos por tanto tempo antes de conhecer Jesus. E quando conhecemos a Cristo, essas situações ficam em segundo, em terceiro, em quarto plano, porque nós temos Jesus conosco. Louvado seja o seu nome. O quarto sinal, o quarto milagre, fala da abundância da vida em Cristo. Porque Jesus está no monte, há uma grande multidão, e não há como alimentar essas pessoas, até que André traz um garoto com ele, que tem alguns pães e alguns peixes. E nas mãos de Jesus, o pouco se torna muito. Quando a gente dedica o que tem a Deus, esse pouco torna-se muito. Mas quando não é de Deus, é nosso, então é um saco furado, como nos diz o profeta. As coisas não acontecem, as coisas não prosperam, as coisas não se desenvolvem. Mas quando nossa vida é de Deus, não só quem somos, mas o que temos, o pouco que temos, Deus transforma em muito. Então aquele problema que eles tinham, foi suprido por Jesus, e Jesus multiplicou pães, multiplicou peixes e alimentou a multidão. Ou seja, a vida que Cristo nos dá é capaz de produzir em nós, inclusive aquilo que nos falta. Falta alegria, Jesus produz. Falta paz, Jesus dá. Falta equilíbrio, Cristo dá. Falta sabedoria, Ele dá. Falta suprimento, Ele supre. A vida que Cristo dá é a vida que Paulo manifestou quando disse aos Filipenses: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E quem anda com Jesus de verdade, prova do suprimento, da produção na nossa vida daquilo que nos falta. Amém ou não? Amém. Em Cristo está tudo o que nós precisamos. Vá a Jesus, corra a Jesus, que Jesus tem para dar. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. É força para resistir o pecado? Cristo tem para te dar. É graça para resistir à tentação? Cristo tem para te dar. Eu não sei o que é que te falta, do que é que você tem fome, do que é que você precisa para alimentar essa área da sua vida, mas eu tenho certeza que Jesus tem para dar. Então, se você é de Jesus, pode ter certeza, vá a Ele com humildade, dependente, e Ele vai te dar. E eu digo isso em nome de Jesus. Em quinto lugar, esse milagre, esse quinto sinal, fala do ambiente da vida que Cristo nos dá. É o capítulo 6 do Evangelho de João.
é o mesmo da multiplicação. Versículos de 15 a 21 fala de Jesus andando por sobre as águas. No momento mais escuro da noite, os discípulos atemorizados, aterrorizados pelo agitar das águas. E Jesus vai ao seu encontro. Veja qual era o ambiente que os discípulos estavam vivendo, um ambiente de grande agitação, um ambiente de grande hostilidade. Mas esse milagre mostra, meus irmãos, que não importa a agitação que a gente passe nessa vida, nós temos a vida que Cristo nos deu. Não importa a agitação e a instabilidade que você esteja passando, Jesus vai ao seu encontro. Não há ambiente hostil que impeça Jesus de chegar até você. Não há dificuldade que impeça Jesus de ir ao seu encontro, te trazer uma palavra de consolo, dizendo: não temas, sou eu estou aqui. A gente pastoreia vocês e a gente sabe de muitas dificuldades que vocês passam. E nós, por vezes, também passamos pelas nossas dificuldades. Somos todos membros da grande família humana. Mas dizemos a nós mesmos e dizemos a vocês: não importa a instabilidade que a vida trouxe, o mar da vida agitado na sua história, Jesus vai ao seu encontro. Confie nele, descanse nele, mantenha sua confiança nele, porque não importa o ambiente, Jesus é maior do que qualquer ambiente agitado. E ele é poderoso para trazer aquela paz que vai além de todo entendimento. E por isso é que com autoridade ele diz: não temas. E ele acalma a tempestade. Em sexto lugar, o sexto milagre de João, capítulo 9, fala das respostas da vida em Cristo. Porque o verso 2 já começa desse jeito, né? Os discípulos olham para aquele cego de nascença e dizem: quem é que pecou? Foi ele ou o pai para que ele nascesse desse jeito? Cego. É uma pergunta filosófica até. A filosofia tem esse objetivo de trazer respostas a questões da vida, em fazer as pessoas olharem para a vida em determinadas perspectivas que possam ajudá-las a compreender, a discernir a vida humana. E não é fácil. Mas Jesus tem a resposta que a filosofia não pode dar. Jesus tem as respostas, irmãos, que a religião fria, sem Deus, não pode dar. Quando se trata de vida, Jesus é o Senhor da vida. Ele criou a vida, ele disse em João 10, eu tenho vida em mim mesmo. Eu tenho poder para dar e tenho poder para tirar. E esse milagre de Jesus curar aquele cego, de Jesus trazer visão àquele que outrora não tinha visão, mostra que Jesus é o Senhor de todas as questões filosóficas, todas as respostas que você precisa para ter uma vida saudável, para ter uma vida equilibrada, para ter uma vida sem dilemas, todas as respostas estão em Jesus. Semana passada eu visitava um rapaz que dizia ter perdido a fé. E eu disse a ele: mas como assim perdeu a fé? Eu disse: eu perdi a fé. Ele começou a ler não sei quem, que fala sobre Jesus, sobre Deus e essas coisas todas. Ele só esqueceu de ler o que a Bíblia diz. Você tem que se aprofundar na Bíblia. Tem que se aprofundar nas coisas de Deus. Conhece a palavra de Deus e todas essas dúvidas, elas vão desaparecer da sua vida. Como é que você põe em xeque as coisas de Deus se você sequer foi se aprofundar na palavra de Deus?
Mas quando alguém que vem, não era o caso desse rapaz, mas quando alguém vem conversar comigo para tentar tirar a credibilidade da palavra, a primeira pergunta que eu faço é: você já leu a Bíblia toda alguma vez? Não, eu nunca li. Eu falei, então não dá para a gente conversar sobre a Bíblia, né? Não dá para você questionar a Bíblia se você nunca a leu. Leia a Bíblia toda, depois vem e a gente conversa. E eu dizia a esse rapaz, vamos estudar a palavra juntos. E eu não sou contra, você pode ler quem quiser. Leia, não tem problema nenhum. Mas a verdade das verdades é a palavra de Deus. E segundo aos Coríntios, nos diz que nada podemos contra a verdade. Somente pela verdade. Segundo aos Coríntios 15:8. Nada contra podemos a verdade, mas pela verdade, a favor da verdade, nós podemos tudo. E Jesus aqui vem mostrar que as respostas aos dilemas humanos, Ele tem resposta. É só Ele que pode dar. E tem gente aqui que andou de filosofia em filosofia, de religião em religião. E parou aqui, não é porque essa igreja é melhor, não. Parou aqui quando parou para ouvir a voz de Jesus. Aí a busca acabou. Aí a busca terminou. Porque Jesus tem as respostas. E se a gente não tiver resposta aqui, a gente pode ficar tranquilo. Porque Jesus disse, o que eu faço, tu não sabes agora, mas saberás depois. Tem coisa que a gente vai saber só quando chegar na glória celeste. Aí nós vamos saber. Aí nós vamos entender os porquês. Mas que Jesus tem a resposta, Ele tem a resposta. E como nós temos a vida de Cristo em nós, nós descansamos, apesar de não termos respostas. Tem irmãos aqui na igreja que passam por dificuldades que eu fico pensando, será que eu conseguiria? Mas a gente consegue, porque Jesus está com a gente. Último lugar, esse texto nos fala da vitória da vida em Cristo. É João, capítulo 11. É aquela cena da morte de Lázaro. É o último sinal. E ele vai mostrar nesse último milagre da ressurreição de Lázaro, que a vida que Cristo veio nos dar e nos deu àqueles que creram, é uma vida que vence a morte. É uma vida para além da morte. É maravilhoso ser seguidor de Jesus por vários motivos. Mas um dos mais fortes é na hora em que a morte bate à porta da casa da gente. A gente chora, mas chora com dignidade. A gente não fica, me perdoem, descabelados. Eu já vi cada cena em velório de gente que não conhece a Jesus, porque se conhecesse o Senhor da vida, está o corpo descendo à sepultura, a gente, ai, Mijó, eu quero ir junto. Eu quero, como assim? E é um desespero que toma, você sabe disso. Isso é até estranho para a gente, não é verdade? Eu já vi servos e servas de Deus enterrarem seus pais, choraram, sentiram, mas com aquela dignidade. E quando é um servo e uma serva de Deus descendo à sepultura, a gente sabe que é só o corpo, aquela pessoa está mais viva do que nunca, está com Cristo. Aquele que disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então não há essa melancolia. Existe a dor da perda, existe a dor da separação, nós somos humanos. E quem achar que é o bonzão, e não, comigo não tem, que bobagem é essa? Chore, Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. Mas, irmãos, Ele prometeu que aquele que cresce nele, João 11:28, ainda que estivesse morto,
viveria. No dia da volta de Jesus, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Glória a Deus. E eles irão ao encontro do Senhor. E os que estiverem vivos, eu não faço questão, quer pela morte, quer pelo arrebatamento, sinceramente. Os que estiverem vivos irão ao encontro do Senhor nos ares, e a Bíblia diz, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa vida que Cristo nos dá, é uma vida que está para além desta vida, e uma vida que está para além do poder da morte. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus gargalhou da morte, riu da morte, zombou da morte, porque os grilhões da morte não puderam detê-lo. E os grilhões da morte não nos deterão. Nós estaremos mais vivos do que nunca. Agora, para quem morre sem Jesus, a Bíblia diz que é uma segunda morte. Mas para quem morre tendo a Jesus como seu Senhor e Salvador, é vida. E vida com abundância. Então a intenção de Jesus, ao nos mostrar que Ele é Senhor sobre a vida e sobre a morte, é dizer que essa vida que Ele veio nos dar, é uma vida com qualidade. É uma vida, como diz o primeiro milagre, faz sempre o melhor, caminha para melhor. É uma vida que vence todas as distâncias. É uma vida que pode nascer no homem de maneira instantânea, não importa quantos anos o pecado o tenha escravizado. Cristo é poderoso para libertá-lo dos seus pecados imediatamente. Essa vida que Jesus veio nos dar é uma vida abundante, é uma vida eterna. Essa vida prevalece sobre todo o ambiente hostil nessa existência, nesse mundo. É uma vida que prevalece sobre as dores da existência humana, sobre as perguntas sem resposta aparente. Essa vida que Cristo veio dar, ela sobrepuja isso. Essa vida que Cristo veio dar desfaz todos os sinais produzidos pela morte. Louvado seja o nome de Jesus. Então, finalmente, Ele nos oferece vida para além da própria morte. A vida que começa aqui e que durará por toda a eternidade. Então, a vitória da vida em Cristo, que é o que fala o último milagre, é o fim da separação de Deus. Acaba. Agora Deus vem morar em nós pelo seu Espírito Santo. Acabou a separação. E tendo a Cristo em nós, irmãos, nada pode nos deter. Nem morte, nem vida, nem dificuldades, nem demônios, principados, potestades, nada pode deter aquele que recebeu vida em o nome de Jesus. Essa vida que você e eu temos que viver mais intensamente. Nesses últimos tempos, a gente tem que estar mais perto de Deus, mais frutíferos na nossa fé, no nosso trabalho, usando nossos talentos, presente na igreja, procurando se envolver mais com as coisas de Deus, abundando na vida de oração, na leitura da palavra, no estudo da palavra, rejeitando o pecado, buscando vida de santificação, mais perto de Deus, como ouvimos hoje pela manhã, através do pastor Claudemir, as palavras de João no Apocalipse. O que é limpo, limpe-se mais, porque o que é sujo vai sujar-se mais. Essa vida que Jesus quer que nós tenhamos. Então vamos nos aproximar mais de Jesus, vamos nos aproximar mais de Deus, e vamos diante da palavra e da oração, buscar essa vida ainda mais abundante. Filho de Deus não pode ter uma vida medíocre, irmãos, mas uma vida cheia de fé e confiança em seu Senhor e Salvador. E que venham as tribulações, e elas vêm, mas nós continuamos crendo, continuamos de pé, e continuamos vivendo cada dia
essa vida abundante em Cristo Jesus, essa vida que sabe que o céu não é aqui, mas começa aqui, porque nós conhecemos a Jesus e nele temos vida e vida em seu nome. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos, fale com Deus. Reveja certos princípios, certos conceitos, certos valores. Reveja isso. E volte seu coração para Deus. Tem algum crente aqui que está desanimado? Tem algum crente aqui que está vendo a sua fé balançando, cambaleando? Que anda esse caminho com Jesus de uma maneira claudicante, de uma maneira que duvida. Você quer se firmar, quer andar com Jesus, essa vida é de quem anda com Jesus. Você precisa de oração. Você está vivendo mares agitados nesses últimos tempos. Mas você ouviu Jesus dizendo, não temas, eu estou com vocês, eu estou aqui. Eu lhes dei essa vida, então lancem mão dela. Tem alguém assim que precisa de oração nessa noite? Eu não vou pedir a você para levantar a mão, não. Eu vou pedir a você para sair do seu lugar enquanto nós cantarmos. E nós vamos cantar um hino e você deixa o seu lugar. Você que ainda não conhece Jesus como seu Salvador, deixa o seu lugar. Venha à frente e venha para dizer, eu entrego minha vida a Jesus. Você pela internet, que é crente em Jesus, firme sua fé, escreva aí no chat. Você que não conhece ainda, mas ouviu a palavra do Evangelho e você abriu seu coração para Cristo, escreva, eu entrego minha vida a Jesus como meu Salvador. Abençoa-nos, meu Deus, neste momento. Nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, e que ela, meu Deus, alimente, nos fortaleça, para vivermos essa caminhada, de fato, com fé e esperança em Jesus. Coloque-se em pé.